O último censo do IBGE revelou que hoje no território nacional somos mais de 42 milhões de evangélicos. No ano passado, 2020, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha e essa pesquisa conferiu que hoje já somos 31% da população brasileira, ou seja, 65 milhões de habitantes. Assim, a cada 3 brasileiros que residem no território nacional, um é evangélico. Porém, se somos tantos, por que nesse mesmo período os índices de violência, desigualdade social, miséria e imoralidade crescem tanto ano após ano? Se de fato acreditamos que o Evangelho realmente transforma vidas, o que há de errado? Será que o poder do diabo aumentou? Será que temos que rever as nossas estratégias de evangelismo? Será que a igreja no Brasil tem realmente feito discípulos de Cristo? É o que vamos ver no vídeo de hoje, então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui. Pois é, Irmandade, essa é a nossa realidade hoje no Brasil. De fato, somos muitos cristãos espalhados pelo Brasil afora. E notoriamente uma nação predominantemente cristã, somando a quantidade de católicos e evangélicos espalhados por todo o nosso país. Mas por que o nosso país enfrenta ainda tantos problemas imorais e de miséria? Por que crescemos tanto e os índices de degradação social têm aumentado na mesma proporção? Com certeza, o Evangelho não perdeu a sua eficácia quando se trata de transformação do caráter humano. Tampouco o diabo aumentou a sua capacidade de destruição ou o seu poder em relação a Deus. Não teria crescido esses índices, os quais citamos aqui, devido ao fato desses cristãos não se tornarem trabalhadores na grande seara? Certamente, se quiséssemos uma nação transformada, não deveria esses cristãos seguir cada um dos princípios bíblicos, os quais se comprometeram em sua conversão? Vale lembrar que Jesus iniciou seu ministério com 12 pessoas. E esses foram responsáveis por uma transformação radical na sociedade daquele período. Partindo desse princípio numérico, certamente contamos no Brasil com ministros sérios que estão realmente comprometidos com a palavra de Deus e envolvidos na transformação social e moral de nosso país. De fato, esses pastores, evangelistas e missionários podem certamente corroborar com tal transformação. Mas por que isso parece não estar acontecendo? Certamente existem transformações sociais em diversos locais no país onde essas igrejas estão espalhadas. Porém, se olharmos o macro, ou seja, o país como um todo, as notícias não têm sido muito boas. E isso nos leva a pensar que tem faltado união entre diversas igrejas, tanto no sentido doutrinário como de propósitos. E isso é fácil observar quando vemos no Brasil diversas denominações com placas diferentes. Nesses locais que a transformação social é irrisória, certamente existe alguma falha neste trabalho que está sendo realizado. Mas não estamos aqui para criticar a igreja A ou B, até porque não conhecemos o trabalho específico de cada uma delas. Porém, é fato que se fôssemos mais unidos, daríamos muito mais fruto. Porque a Bíblia diz que um reino dividido encontra dificuldade no seu crescimento. O problema são aquelas igrejas que valorizaram mais a instituição do que a palavra de Deus em si. E isso certamente impede a transformação real de vidas. Porque quando é grande o envolvimento numa instituição religiosa por si só, o evangelismo se torna frio e tímido. Vale lembrar aqui que a institucionalização do cristianismo não foi uma proposta do Senhor Jesus Cristo, tampouco da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. E mesmo havendo templos naquele período, a igreja crescia se reunindo em ambientes informais, onde a inserção de novos adeptos se dava pela difusão das boas novas, e não se limitando a um convite para participar de um cerimonial religioso. Talvez algumas igrejas estejam caindo no mesmo erro das igrejas europeias pós-reforma,
o qual vemos hoje na Europa igrejas que se tornaram frias e verdadeiros mausoléus religiosos, e de pouco efeito de transformação do caráter humano. Vale uma ressalva aqui: de forma nenhuma somos contra a existência e a construção de templos, já que culturalmente esses templos se tornaram mais um lugar onde a cristandade pudesse se reunir e adorar a Deus juntos. No entanto, templos não são mais importantes do que pessoas. E essa inversão de valores, somada a uma geração egoísta e excêntrica, certamente tem sido um dos principais fatores para uma relevante transformação social em nosso país. Vivemos na geração das selfies, uma geração exibicionista, onde a autoafirmação somada à competição para alcançar uma maior posição social e uma melhor colocação no mercado de trabalho fizeram com que muitos crentes se inclinassem ao capitalismo e à modernidade. Deixaram de lado rudimentos básicos da palavra de Deus. Em se ensoberbeceram em suas próprias obras. Cristãos espalhados em todo o país em diversas áreas da sociedade e vislumbrando as suas próprias conquistas. E assim, envaidecendo-se com os seus próprios feitos. Assim, as suas vidas se resumem a buscar o melhor para si e para suas famílias. E quando algo lhes falta, se voltam imediatamente para Deus, pois querem a sua bênção e, pior, entendem isso como um direito. Mas, inconscientemente, estão cada vez mais se afastando de Deus e, sobretudo, da missão que por Deus foi a eles conferida. Tal vaidade os imobiliza, principalmente quando são convidados a um projeto de transformação de vidas. E não é essa a missão da igreja que Jesus deixou? O ide e fazer discípulos? Agora, para aqueles que trabalham baseado no princípio da palavra de Deus e têm visto diversas vidas serem transformadas, porque realmente tais ministros estão sendo usados por Deus, ainda assim, esses devem tomar cuidado com a vaidade. Pois este pecado capital pode alcançar a qualquer um, independente da sua posição eclesiástica, já que ele é extremamente sutil e não percebemos quando estamos sendo vaidosos. Vou dar 2 exemplos aqui, os quais fui enlaçado pela vaidade. Há uns 10 anos atrás, houve um grande evento na igreja a qual congrego até hoje. E neste evento vieram alguns amigos meus lá do Rio Grande do Sul. Antes desse evento começar, convidei um desses amigos para conhecer as nossas dependências. E mostrei para ele como era o nosso ambiente aconchegante e espaçoso, o qual comporta mais de 1.700 pessoas sentadas confortavelmente. Confesso que a minha atitude foi completamente despretensiosa, já que eu havia chegado do Rio Grande do Sul recentemente e queria simplesmente mostrar a um amigo a igreja que eu estava congregando. Porém, depois refletindo sobre este ato, eu pensei, talvez eu não teria mostrado muito interesse de mostrar aquela igreja para aquele meu amigo se eu soubesse que ele congregasse numa igreja maior e mais confortável do que a minha. Certamente, fui vaidoso e não percebi. Os anos passaram e tive uma outra experiência a esse respeito. Visitei, junto com minha esposa Adriana, um casal que estava passando por dificuldades. E como de costume, nesta visita, ouvimos aquele casal, fizemos orações e entregamos uma palavra de fé, conforto e orientação. No total, fizemos 3 visitas a este casal. Contudo, não observei até aí nenhuma mudança considerável no comportamento de ambos. Então, não os visitei mais. E tempos depois, eu estava conversando com a minha esposa num café da tarde e fiz o seguinte comentário: eu não vi mais aquele casal na igreja. E ela me disse: quando voltaremos a visitá-los? Eu disse, já visitamos eles 3 vezes, inclusive nos colocamos à disposição e deixamos os nossos contatos telefônicos. Se eles quiserem, nos procurem. E a minha esposa, muito sábia, me disse,
Você acha que isso é o suficiente? E eu disse, se insistirmos a visitá-los novamente, poderemos estar jogando pérolas aos porcos. E ela encerrou a conversa dizendo, bem, se você pensa dessa forma, tudo bem. Enfim, nesta semana que passou, ao pregar sobre a vaidade na minha igreja, o Espírito Santo falou seriamente comigo e me disse de uma forma muito clara que valor existe em tais pérolas se estiverem fechadas dentro de uma ostra, no profundo do oceano, em seu coração? Porque você já desistiu daquele casal se o seu lado ainda nem foi furado com uma lança? Tampouco te deram vinagre embebecido numa esponja na ponta de um caniço? Sérgio, você se considera uma pessoa misericordiosa? Me senti extremamente envergonhado e devedor daquele casal. Foi aí que eu percebi o quanto somos vaidosos. E como nos sentimos importantes demais em relação aos nossos irmãos. Irmãos que nós devíamos amar como Ele nos amou, incondicionalmente. Esta é a vaidade, um pecado raiz, o primeiro pecado do universo, o qual surgiu no coração do arcanjo Lúcifer, quando olhou para si e contemplou a sua própria beleza, achando-se mais importante do que o próprio Deus. Desta forma, fica aqui uma orientação. Todas as vezes que queremos dar o nosso melhor, seja a melhor música, a melhor palestra ou o melhor texto, podemos nem perceber que tudo isso está envolvido em um ato de vaidade. Assim, seguimos nossa caminhada cristã achando que estamos fazendo tudo certo e não percebemos a sutileza deste pecado. Mas você pode dizer, mas eu não sou uma pessoa vaidosa. Apenas faço porque amo e valorizo algo bem feito. Cuidado, todas as vezes quando você diz, ninguém passa café como eu. Ninguém dirige um carro como eu dirijo. Na verdade, procuro fazer tudo com excelência da forma que faço. E não me considero uma pessoa vaidosa. Se você se sente muito bom naquilo que você faz, você pode estar sendo vaidoso e não percebe. Como disse o sábio em Eclesiastes, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por essas e outras, a vaidade é um dos pecados mais sorrateiros que acomete os seres humanos. E como dissemos anteriormente, essa geração exibicionista e competitiva tem estado cada vez mais embrenhada neste pecado, pois desde muito cedo somos educados a sermos competitivos e darmos o melhor em tudo aquilo que fazemos, seja na escola, no nosso lar ou em qualquer ambiente que frequentamos. Assim, a renúncia do eu parece ser uma característica cada vez mais distante da vida de muitos cristãos. E como devemos lidar com esse pecado? O que devemos fazer para não cairmos nessa armadilha? Mas antes de responder essas perguntas, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para que o YouTube sempre te lembre quando tiver vídeo novo aqui no canal. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque todo dia está subindo uma palavra nova de ensino e para abençoar a sua vida. Lembramos que no vídeo de hoje estamos exibindo algumas telas de artistas que ilustraram a vaidade nos seus quadros e como retrataram o vazio da alma humana em cada uma de suas obras. Obras como Garota na Frente do Espelho, de Pablo Picasso, Vênus ao Espelho, de Diego Velázquez e Narciso, de Caravaggio. A lista dessas obras estão na descrição do vídeo aqui embaixo, na ordem que vão aparecendo aqui no vídeo, beleza? Bora pro vídeo.
Como você lida com a vaidade? Em geral, o vaidoso possui alguma coisa que o faça se sentir vaidoso, seja a beleza física, o dinheiro ou até a sua intelectualidade. No entanto, a vaidade pode atingir até mesmo aquele que não possui muita coisa, pois o indivíduo pode se orgulhar e se ensoberbecer apenas por se achar mais humilde do que os demais. Enfim, a vaidade pode atingir a qualquer um, em qualquer nível social e em qualquer momento da vida. Basta aquela pessoa se achar melhor naquilo que faz ou naquilo que pensa. E como não bastasse a vaidade ser um dos principais pecados capitais, ela pode atrapalhar e muito os relacionamentos interpessoais. Porque quem pode suportar viver do lado de um sujeito que vive se autopromovendo? E quem suportaria viver do lado de um sujeito que se acha muito bom em tudo aquilo que faz? Bem, você pode ainda não ter chegado neste nível. Mas cuidado, você não está ileso, porque como dissemos, esse pecado é muito sorrateiro. Por isso, vamos deixar aqui 3 dicas práticas que certamente vão te ajudar a superar esse grande defeito. Primeiro, reconheça quem você é, que você veio do pó e voltará para o pó. Então entenda, você voltará para o humus. Humus, que como a humildade provém da mesma raiz etimológica. Assim, a autocrítica das nossas ações é fundamental para entender quem realmente somos. Por isso, reconheça que estas conquistas e feitos, por mais talentoso que você seja, nunca devem ser atribuídas aos seus próprios méritos. Se você chegou aonde você chegou, reconheça que outros contribuíram para isso e que Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que você chegasse aonde você está hoje. Segunda dica, seja sutil ao falar de si mesmo. Deixe que os outros exaltem as suas qualidades. Estamos constantemente precisando de aprovação naquilo que fazemos, seja na simples tarefa do lar ou num grande empreendimento profissional. Se tiver que fazer algo, faça bem feito e espere que os elogios e o reconhecimento aconteçam de uma forma natural. Agora, se eles não vierem, não se apegue a isso, porque Deus conhece o seu coração. Terceira dica, considere o outro maior do que você. É natural que honremos pessoas que estão hierarquicamente acima de nós. Desta forma, se considerarmos a todos superiores a nós, inevitavelmente iremos respeitá-los e tratá-los com dignidade. Para concluir nosso vídeo de hoje, trazemos aqui uma frase do cirurgião plástico Ed Wilson Russell. As pessoas acham que podem salvar o seu casamento fazendo uma cirurgia de mama. Na verdade, isso não vai acontecer. O que falta a essas pessoas é um preenchimento do vazio na alma. E isso nenhuma cirurgia plástica resolve. Enfim, as palavras vazio e vaidade provêm da mesma raiz. Pessoas carentes que precisam de autoafirmação constante. E assim, preencher o seu vazio com elogios e massagear o seu ego com palavras de bajulação. E se algum crente que assiste esse vídeo acha que estamos exagerando quando dissemos que a vaidade é um dos grandes impeditivos na transformação social e moral de uma sociedade, basta observar se onde moramos há tanto tempo tem havido uma transformação em nossa vizinhança, porque afinal de contas somos luz do mundo. Assim, para aquele que é luz, o impacto positivo da sua presença é inevitável, pois para quem é cheio de Deus, isto basta. Lembre-se, vaidade é um vazio, é a mentira que contamos a nós mesmos sobre quem realmente somos. Deus te abençoe e tamo junto.